E aí pessoal, estou gostando hoje de mais um vídeo do canal Paradoxo. Galera, antes da gente realmente prosseguir com esse vídeo aqui, ele é um vídeo um pouco diferente, legal? Na verdade eu vou pedir a opinião de vocês aí para saber qual é o aparelho que vocês estão utilizando no momento, qual o seu celular. Se pudesse comentar também a versão do Android que ele tá, eu gostaria muito. E isso porque no final do vídeo vai até comentar um pouco mais, eu acabei danificando aqui o meu aparelho e eu tô pensando em comprar um novo. Eu tenho feito muita pesquisa e saber qual é o aparelho que a maioria das pessoas está utilizando aqui no canal pode me orientar por onde que eu vou e tal, qual que eu vou comprar, ou pelo menos ali auxiliar na escolha. Então comenta aí embaixo, no meio da semana eu devo fazer um outro post vendo os mais votados e tal e pedindo para vocês votarem. Então comenta aí se você puder. Valeu, vamos pro vídeo. Então galera, é o seguinte, esse vídeo aqui não vai ter muita coisa eu demonstrando em tela, vai ser mais alguma coisa de fundo aí, sei lá, um gameplay ou alguma coisa do estilo. E eu queria comentar com vocês que faz aproximadamente um mês e meio, inclusive a galera que me acompanha no Twitter viu, que eu formatei o meu celular aí, que eu precisei trocar a ROM dele, porque ele acabou entrando em loop infinito. Loop infinito é quando o seu celular fica travado naquela tela de início com o logo da fabricante, sei lá, da Lenovo, da Motorola, da Samsung. Isso geralmente ocorre por algum procedimento que você fez, o aparelho tentou reiniciar, estava faltando algum arquivo ou esse arquivo estava danificado e ele não conseguiu iniciar e ele fica preso ali. A gente chama isso de loop infinito, geralmente é fácil de resolver. Esse que eu fiz foi meio idiota, cara. Eu tentei mudar uma propriedade interna do meu aparelho para ele achar que estava no Android 10 para poder testar uma coisa, só que não rolou e depois eu acabei apagando esse arquivo que estava com as propriedades. E aí eu acabei fazendo um loop infinito um pouco mais complicado do que o normal, demorei algumas horas a mais para poder resolver e quando ele acabou voltando, alguns sensores não funcionavam mais. Para poder fazer esse procedimento de restauração, você ficar apertando muitas vezes o botão Power, também o botão de volume, e eu olhei alguns comentários, tanto em fóruns brasileiros quanto em fóruns gringos, falando que isso aí poderia ter danificado o sensor aqui, o giroscópio e tal, e o giroscópio significa que eu não posso mais, tipo, girei meu aparelho e ele vira junto e algumas coisas nesse estilo. Eu ainda posso fazer isso com a ajuda de algum aplicativo externo, mas basicamente quando eu giro a tela, ele não gira mais sozinho, e essa performance também é afetada em alguns jogos, sei lá, como por exemplo no Asphalt, onde eu preciso controlar o meu celular ali, o carro ir junto, e nesse caso, como o sensor não está funcionando, o carro simplesmente fica numa linha reta. Chega a ser engraçado, mas enfim. Eu vi uma galera falando também que poderia ser de não só ficar apertando os botões e ter danificado o hardware, mas também poderia ter sido estática que acumulou em algum desses sensores aí, e com o tempo ele ia passar. Bom, já faz aproximadamente um mês e meio e não passou, o aparelho ainda tá com esse problema. Eu cheguei a pensar que o problema fosse uma ROM, que eu tivesse colocado errado, e até troquei, cara, fiz reset, hard reset, limpei isso, limpei aquilo, fiz uma série de instalações e cheguei até a instalar um Android 9 aqui para vocês terem uma noção, para ver se voltava a funcionar. Coloquei na Stock ROM original, ou seja, voltei para o Android 6, tô aqui no Android 7 e nada. Então eu acho difícil que o problema seja o sistema em si, talvez seja alguma coisa no hardware, cara, realmente físico, que acabou estragando o aparelho, mas eu ainda não tenho certeza. Inclusive, se você já passou por algum bug assim, pode estar comentando aí, eu gostaria de saber, vai que, né? Mas aí beleza, né? A galera que me acompanha no Twitter também viu que eu tava atrás de um aparelho para poder comprar aqui pro canal, porque por mais que eu conseguisse arrumar esse celular aqui, eu ainda posso ir pro Android 9, né? Se eu fizer um procedimento de atualização, só que eu queria comprar um dispositivo um pouco mais potente e um pouco mais atualizado. Afinal, esse aqui é um canal de tutorial e eu gostaria de ter sempre um aparelho bem atualizado aí, com uma memória, um processador interessante para trazer os tutoriais aí com a máxima qualidade. Esse aparelho aqui ainda me atende bem pra caramba e é por isso que eu ainda vou continuar com ele por um tempo, mas pensando aí na Black Friday que tá chegando nesse final do ano, né? Nessa semana que tá vindo aí, talvez, não é certeza ainda, eu compre um aparelho novo aqui pro canal e eu andei pensando em alguns requisitos que poderiam fazer parte desse novo aparelho. E para poder ter uma certeza um pouco melhor, né, se vocês comentassem aí, eu ia ter uma certeza, tipo, a galera tá usando esse aparelho tem isso, esse aparelho não tem aquilo. Eu falo isso porque o aparelho ideal para mim aqui no canal, ele ia ter que ter algumas coisas que não poderiam faltar. Por exemplo, a entrada pro cartão de memória, afinal de vez em quando eu faço um tutorial aqui que, sei lá, precisa mover algo para memória, ou transferir, ou usar a memória secundária. Eu sei que muitos aparelhos hoje em dia já não estão vindo com isso, mas se eu tivesse um aparelho que tem isso, poder utilizar em algum momento seria interessante. Agora, se eu não tivesse, eu precisasse, ia ser meio ruim. Outra coisa que não poderia faltar também, aí nesse caso seria mais para poder, sei lá, testar algo com fone padrão mesmo que eu compro em qualquer lugar, seria a entrada P2, né? Muitos aparelhos já têm saído de fábrica ali,
sem a entrada para fone, sem a entrada P2, e você conectar um fone Bluetooth ou um fone wireless. E pra mim não seria tão interessante. Uma coisa também que seria legal, cara, seria um aparelho com mais de 4 GB de memória RAM. Esse aparelho que eu tenho hoje em dia aqui tem 3, cara, e vocês já viram aqui alguns problemas que rolou com ele. É claro que eu faço testes que vão um pouco mais além do que o usuário comum vai fazer. E sei lá, às vezes você tá fazendo algum teste, alguma coisa assim, e você precisa de um pouco mais de memória, um pouco mais de processador. Então pelo menos 4 GB ou um pouco mais seria interessante da gente ter. E claro, né, para vocês poderem ver tudo em alta resolução, uma tela pelo menos aí em Full HD. E eu vi esses requisitos aqui e fui acertando eles, fui vendo qual eu colocava, qual eu tirava, porque eu achava algum aparelho, achava interessante, ia dar uma olhada nas especificações e eu via, pô, isso aqui não é tão interessante. Por exemplo, eu acho que tem um Motorola One, eu não lembro qual, né, já que a Motorola tem feito milhares deles, mas um determinado modelo, ele é bem interessante, só que a tela dele é só HD, se não estou enganado, não é Full HD. E pra mim não seria interessante, pelo menos aqui no canal, postar um vídeo, sei lá, sempre em HD e não em 1080, que é o padrão aí que eu tenho tentado postar, então tem dessas. Seria legal também, né, se o aparelho fosse receber o Android 10, só que por enquanto ele ainda estivesse no Android 9. Isso porque eu ainda vou manter alguns aparelhos aqui em casa, talvez um ou dois, né, talvez eu venda esse Lenovo aqui para poder comprar esse outro, mas eu utilizo o meu aparelho padrão do dia a dia, um que está com Android 6, porque eu sempre gosto de ter uma versão antiga do Android caso eu precise testar algumas coisas. Sei lá, eu fiz funcionar alguma coisa aqui no meu Android 7, como que funciona no Android 6? Funciona lá? Não funciona? Se eu comprar um aparelho que tem um Android 9, seria interessante para mim ter um aparelho ainda com Android 6 ou com Android 7, e quando ele atualizar lá para o Android 10, seria legal também eu ter uma versão antiga para, beleza, fiz um tutorial aqui, ele funciona lá no outro ou não funciona, e aí eu consigo ter uma média, eu consigo trazer para vocês uma informação um pouco mais de qualidade, né, cara? Não só traz tutorial, joga lá e pronto, se vira aí. Se segue algumas vezes, a gente tem que pegar e trazer e falar, testa aí, vai que funciona, vai que não funciona, mas tem tutoriais que a gente consegue sim dar uma previsão para vocês se vai ou não funcionar. E agora tem alguns requisitos aí que o meu aparelho atual não tem, mas que seria legal para tutoriais futuros no canal. Como, por exemplo, o infravermelho, que te permite controlar, sei lá, um ar-condicionado, uma televisão, uma caixa de som, coisas desse tipo. O NFC, que eu já tive um aparelho com isso, sei lá, uns 3 anos atrás, quando nem era tão popular. Ele é interessante porque ele meio que é um Bluetooth extremamente rápido, só que hoje em dia a galera também está utilizando para poder fazer recarga de cartões e pagamentos e transferências. E é bem legal, seria interessante aí para fazer tutoriais, até explorar um pouco mais. Se tivesse o rádio, cara, seria legal, né? Porque querendo ou não, é alguma coisa ali que eu posso utilizar não só para função nativa, como é a maioria das outras coisas que eu falei, mas também, sei lá, quero desviar aquela função para fazer uma coisa legal, uma coisa interessante, uma coisa diferente. Seria interessante. E eu queria que esse aparelho custasse em média ali uns R$ 1.500, cara, não passasse muito disso, porque mesmo os topo de linha, cara, eu cheguei a procurar assim, e tem topo de linha ali, sei lá, da Google, da Samsung, até iPhone, cara, que não vai ter tudo isso daqui que eu falei, que não vai conseguir me atender exatamente, ou vai ter alguma restrição que vai impedir de, sei lá, ter uma performance mais interessante. E com essa quantidade de sensores aí, e até um ou outro que eu não cheguei a falar aqui, eu acho legal, porque beleza, você tem um aparelho aí que não tem entrada para cartão de memória, mas o meu aparelho vai ter aqui. Compensação, o seu aparelho tem um sensor que eu falei aqui e o aparelho da outra pessoa tem entrada para o cartão, não vai ter o que o seu tem. Eu queria comprar um aparelho que tivesse tudo isso de uma vez para poder evitar a máxima quantidade de problemas. E até agora dos aparelhos que eu olhei, cara, eu olhei aparelho pra caramba no último mês. Eu vi o Mi 9 Lite, que parece se atender basicamente no que eu quero. Se ele tivesse um processador um pouquinho melhor, cara, seria interessante. Mas ele tem um processador ali também que já vai garantir uma estabilidade bem legal, vai rodar bastante coisa nele. Na verdade, eu acho que vai rodar quase tudo que a gente tem aí, sem maiores problemas. E seria interessante, porque mesmo que o seu aparelho não tenha alguma dessas coisas aí, você poderia ver isso e no futuro pensar, pô, seria interessante eu ter um aparelho assim, ou sei lá, você poder pelo menos ver que essa função existe e já ter uma noção ali pro futuro. Antes de estar de olho no Mi 9 Lite, cara, eu tava de olho em um outro aparelho da Xiaomi e antes eu também tava de olho nos aparelhos da Motorola, alguns da Samsung e como eu falei, eu fui eliminando, né, cara? Só que pra mim é interessante também que esse aparelho vá receber o Android 10 para poder trazer algumas novidades para vocês no futuro. E eu quero ter feito esse vídeo comentando aí, cara. Comenta aí qual é a sua sugestão. Eu não sei exatamente qual desses sensores aqui vai realmente ser um pouco mais útil
no futuro, daqui a um ano, a galera vai estar utilizando cartão de memória ainda, pode ser que o aparelho com isso agora não seja tão útil assim. Ou o infravermelho é um negócio que tá desaparecendo, e realmente tá, cara, é difícil você ver isso nos aparelhos aí. Eu via isso mais antigamente, né, sei lá, em 2013, 2014 e ali em 2016, 2017 eu cheguei a ver também, só que de 2018 para cá tem sumido um pouco mais, então sei lá, cara, eu queria pelo menos ter uma noção aí do que o aparelho de vocês tem, e sei lá, você acha que o seu aparelho aí não é o mais atualizado, não é o que a galera mais utiliza? Comenta aí o que você acha que a galera mais está utilizando, para mim poder ter uma noção. Galera, como eu falei, esse aí foi um vídeo meio diferente, cara. Se você gostou, cara, na verdade nem precisa deixar o like nesse vídeo, mano. Só comenta aí o que você achou de tudo isso. Sei lá, às vezes você me dá uma perspectiva diferente, faz um comentário falando o que você achou. Black Friday é dia 29, mas como eu falei, pode ser que eu nem compre na Black Friday em si. Talvez eu espere até o começo do ano e... como eu falei, eu ainda devo manter alguns aparelhos antigos aqui para teste, cara. Então mesmo que você ainda tenha um aparelho aí que está, sei lá, no Android 5, no Android 6, são coisas que eu consigo testar, cara. Tem um Android 4 ali, eu acho que da minha mãe, Android 4, então, sei lá, algum teste extremo. Às vezes eu acabo testando lá para ver se funciona ou não. Então eu procuro ter o máximo de aparelhos possível aqui com uma determinada versão do Android para fazer esses testes. Enfim, galera, se você gostou do vídeo, como eu já falei, não precisa deixar o like, mas comenta aí o que você achou. E se você não gostou, cara, fica à vontade, deixa o like, comenta para logo, se não quero mais vídeo assim no canal. E é isso aí. Galera, mantenha calma, jogue o jogo, falou e até mais. Show